Olá, bem-vindo a mais uma aula de física de leis de Newton. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula falamos das duas primeiras leis de Newton, a inércia e o princípio fundamental. E agora vamos falar de algumas forças especiais, forças aquelas em que a gente deve identificar de acordo com as situações dos problemas que vamos encontrar. Então, quais são essas forças? Hoje falaremos da força-peso, da força normal, da força de tração e da força de atrito, certo? A força-peso é uma força muito importante que atua nas nossas vidas o tempo todo, É aquela força em que a Terra nos atrai, Qual é a origem dessa força? A gente sabe que corpos massivos se atraem. Então, eu tenho dois corpos de massa, eles são colocados um na proximidade do outro, eles vão se atrair. Então, se eu tenho corpos muito massivos, como a Terra, um outro planeta, uma estrela, um satélite natural como a Lua, por exemplo, se eu coloco um outro corpo nas proximidades desse corpo, com uma massa muito grande, ele vai atrair esses outros corpos, sempre para o seu centro. Essa força é a chamada força-peso. Então ela pode acontecer na Terra. Se eu vou para a Lua, também vai ter uma força-peso lá, só que diferente da Terra, como a gente vai ver aqui, a intensidade é diferente, apesar de ser a mesma natureza, tá? Então, no caso da Terra, vamos colocar a Terra como exemplo, eu coloco um corpo de massa nas proximidades da Terra, esse corpo vai ser sempre atraído. Essa força gravitacional é sempre de atração, Então, qual é a direção e sentido dessa força? Estou falando de força, estou falando de uma grandeza vetorial. A direção e o sentido é sempre vertical para baixo. Sempre que eu quero representar a força-peso que atua sobre um corpo, setinha na vertical para baixo, certo? Sempre assim. A gente sabe que quando eu coloco um corpo nas proximidades da Terra, a aceleração com que esse corpo vai cair é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que um exemplo de queda livre. O que é queda livre? Um corpo tem uma velocidade inicial zero e eu vou soltar ele sem nenhuma resistência do ar. A cada segundo que passa, a sua velocidade vai aumentando de 10 em 10. Então, inicialmente é zero. No intervalo de 1 segundo depois, que aqui é no instante inicial zero, quando eu ligo meu cronômetro, a velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, no instante t igual a 2 segundos, a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo e por aí vai. Passasse mais 1 segundo, seria 30, 40, 50 e por aí vai. Certo? A mesma coisa que se eu jogar um corpo para cima, ele tem uma velocidade, a velocidade dele vai diminuir de 10 em 10 até ele parar, e depois ele volta. Levando isso em consideração, a gente sabe que, pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, a definição de força-peso na Terra, a gente vai usar a aceleração como G, que vamos usar a aproximação aqui de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a definição de força-peso, quando eu tenho um corpo de massa nas proximidades da Terra e eu quero determinar o peso desse corpo, eu uso que peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, m aqui, a massa, e g, a aceleração da gravidade local. Eu posso usar isso aqui para a Terra, para a Lua, para outro planeta? Sim, eu posso usar. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque esse 10 aqui, ele vale na Terra. Se eu for para outro planeta, para a Lua, para outra estrela, o G vai mudar, mas a relação continua sendo a mesma, tá? Então, como é que eu calculo nas proximidades da Terra o peso de um corpo?
dada a massa dele? É muito simples. Basta eu multiplicar por 10. Ó, vamos olhar essa tabelinha aqui. Se eu tenho que o peso, o módulo da força-peso, né, a intensidade dela, é massa vezes a aceleração da gravidade, e eu sei que o G vale sempre 10 aqui nas proximidades da Terra, dado o valor da massa, basta eu multiplicar por 10. Então aqui vai ficar, ó, peso igual a massa vezes 10. Então no primeiro exemplo que eu tenho aqui, a massa do corpo é 10 kg. Ó, eu pego a massa que é 10, multiplico por 10. Esse 10 que está sempre se repetindo aqui, ó, é o 10 da aceleração da gravidade. Então peguei aqui, ó, 10 vezes 10, 100. Um corpo de massa 10 kg, o peso dele é 10 em newtons. 10 newtons. 25 kg é a massa do corpo. O peso é 25 vezes 10, o 10 da aceleração da gravidade, que dá 250. Um corpo de massa 30. 30 vezes 10, 300 newtons. É só isso. Eu tenho a massa do corpo, eu quero saber o peso dele nas proximidades da Terra, multiplica por 10 e você tem o peso. Então daqui a gente já vê uma diferença muito importante de massa e peso. Então vamos para um exemplo aqui, ó. É comum ouvir no dia a dia a expressão: peso de Roberto é 70 kg. Eu peso 80 kg. Isso está fisicamente incorreto. A massa de um corpo, ela é uma propriedade intrínseca do corpo, uma quantidade de matéria que compõe o corpo, certo? A gente mede a massa na balança. Ela é uma grandeza escalar. Não faz sentido eu falar a minha massa é 70 quilos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Não faz sentido, porque ela é uma grandeza escalar. O peso não. O peso é uma força. Uma força tem módulo, direção e sentido. Qual é a direção e sentido da força-peso? Direção vertical, sentido para baixo. Então são coisas diferentes. É lógico, eu posso usar que fulano é mais pesado do que o outro, certo? Porque se a massa dele é maior, o peso dele vai ser maior também. Então a gente viu aqui atrás que conforme a massa aumenta, o peso também aumenta. O que eu não posso dizer é que o peso do fulano de um corpo é tantos quilogramas ou tantos gramas. Isso está incorreto, certo? Além disso, a massa, ela independe de onde o corpo está. Se ele está aqui na Terra, se ele está na Lua, se ele está no Sol, se ele está em outro planeta, a massa não vai mudar. O que muda é o peso, porque a aceleração da gravidade nesses outros locais é diferente, tá? Então, a massa não muda, a massa é a mesma. E o peso muda, né? Se ele estiver aqui, se ele estiver em outro lugar. Por quê? Porque a aceleração da gravidade local muda. Só um detalhe, eu falo que a massa não muda, eu estou falando de física newtoniana aqui. Eu não estou falando de física da teoria da relatividade restrita, em que um corpo se movimentando a uma velocidade muito próxima da luz tem a sua massa mudada. Não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando de física newtoniana. Então a massa, ela vai ter sempre o mesmo valor. Bom, na Lua, a aceleração da gravidade é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu quiser saber o peso de uma pessoa na Lua, basta eu pegar a massa dele e multiplicar por 1,62, certo? Então lá na Lua os corpos caem mais lentamente, o peso da pessoa vai ser menor, ela vai sentir uma força prendendo ela lá na Lua menor do que na Terra. Ela vai conseguir pular com mais facilidade, vai conseguir pular numa altura maior do que ela pularia aqui na Terra, certo? Em Marte, a aceleração da gravidade lá em Marte é 3,72 metros por segundo ao quadrado. Também menor do que na Terra, mas maior do que na Lua, certo? Se você quiser saber o peso de um corpo de uma pessoa em Marte,
Basta eu pegar a massa dela e multiplicar por 3,72. Então vamos para um exemplo. Um corpo tem massa 50 gramas. Determine o peso do corpo na superfície da Terra, a massa e o peso do corpo na superfície da Lua. Então, como a gente já viu ali atrás, é muito simples calcular o peso de um corpo na Terra. Se eu tenho a massa dele, m, igual a 50 quilogramas, para determinar o peso, basta usar aqui peso é igual a massa vezes gravidade. Se a massa é 50, a gente viu ali atrás que G é igual a 10, né? Na Terra, G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui vai ficar 10, é só multiplicar por 10. Então o peso do corpo é igual a 500 newtons, certo? Aí eu pergunto, a massa e o peso do corpo na superfície da Lua. A gente viu que a massa do corpo na Lua não muda. Então a massa do corpo lá na superfície da Lua vai continuar sendo 50 quilogramas. E o peso? Eu tenho que usar outra aceleração, né? Eu tenho que usar a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Então o peso na Lua vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade na Lua, que a gente viu aqui atrás, que é 1,62. Então aqui eu vou pegar o peso na Lua, a massa continua sendo 50 e a aceleração da gravidade 1,62. Então vamos colocar aqui, ó, o peso desse corpo na Lua é 81 newtons. Ou seja, bem menor do que na Terra, né? A força de atração lá que ele vai sentir para a Lua é menor do que na Terra. Na Terra é 500 e na Lua 81. Força normal. A força normal ocorre sempre que um corpo está apoiado em alguma superfície. Essa força ela vem da superfície para o corpo. Então ela é exercida pelo apoio, né, no corpo que está apoiado nela. Aqui do lado a gente vê uma superfície na horizontal e um corpo apoiado sobre ela, e aqui no segundo exemplo uma superfície na vertical e um corpo apoiado sobre ela. A direção da força normal é sempre perpendicular à superfície. Então aqui, ó, no primeiro exemplo, o apoio ele está na horizontal. Então a força normal ela está na vertical. No segundo exemplo, o apoio está na vertical. Então a força normal estará na horizontal. E o sentido sempre do apoio para o corpo. No caso aqui o apoio está aqui, o corpo está aqui, então sentido para cima. No segundo exemplo, ó, o apoio está aqui e o corpo aqui, então sentido para a direita. Não existe uma relação matemática para determinar a normal, depende do caso. Depende das outras forças que estão atuando sobre o corpo também. Então a gente tem que analisar o problema, ver quais outras forças estão atuando sobre o corpo, e a partir das leis de Newton a gente consegue determinar a força normal. Exemplo 2. Na figura a seguir, temos um corpo de massa 10 kg apoiado em uma mesa em repouso. Responda ao que se pede. Identifique as forças que atuam sobre o corpo e determine o vetor força normal. Bom, primeiro identificando as forças que atuam sobre o corpo, a gente sabe que a primeira força que a gente tem que colocar, se é um corpo que tem massa e está nas proximidades da Terra, é a força peso. Força peso vertical para baixo, certo? Então vou representar aqui P. Quem exerce a força peso?
É a Terra. Terra que exerce a força-peso. Segunda força. Se está apoiado em algum lugar, está apoiado na mesa aqui, eu tenho uma força de baixo para cima, né, do apoio sobre ele, que é a força normal. A força normal. Quem exerce a força normal? É o apoio. Bom, representei todas as forças que atuam sobre o corpo, certo? É o que pede lá no item A. Agora, determine o vetor força normal. Bom, se ele está dizendo aqui, ó, que o corpo está em repouso, isso significa, pela primeira lei de Newton, que a força resultante é zero. Certo? Então vamos usar isso para poder determinar a força normal. Bom, então vamos lá. Quais os dados que eu tenho? Eu tenho que a massa é 10. E eu tenho que a aceleração da gravidade é 10 também. 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que a gente tem que fazer para poder resolver as questões de Newton? Identifica as forças que atuam sobre o corpo, já identificamos, agora vamos calcular a força resultante. A força resultante é igual dois vetores, mesma direção e sentidos contrários, a gente faz o que? Subtrai para determinar o módulo do vetor resultante. Então, eu vou subtrair normal menos o peso. Só que a gente viu ali atrás que a força resultante é zero. Então, onde tem força resultante aqui, vai ficar zero. Então, zero é igual a N menos P. Vimos anteriormente que peso é massa vezes a gravidade. Que eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho a massa e tenho a gravidade. Então, vamos aqui, ó. Como eu tenho zero aqui, eu posso escrever que N é igual ao peso. E substituir no peso M e G. Eu só substituir os valores da massa e da gravidade agora. A massa é 10 e a gravidade é 10 também. 10 vezes 10, 100. Então, normal é igual a 100 newtons. Quando ele fala que determine o vetor, força normal, temos também que dizer a direção e o sentido. Olhando aqui, ó, direção vertical da força normal e sentido norte ou para cima. Força de tração. Quando uma corda, né, um fio, um cabo ou algum objeto desse tipo está preso a um corpo e a gente puxa esse corpo através dessa corda, desse fio, essa força é chamada de força de tração. Ela é sempre orientada ao longo da corda. Então a direção dela, a corda está esticada, a direção dela vai ser a mesma direção em que a corda está. Certo? E o sentido vai ser do objeto para quem está fazendo a força. Certo? Então essa força que eu tenho, sempre que eu tenho uma corda aqui, um objeto desse tipo puxando um outro corpo, é chamada força de tração. Isso aqui é um exemplo de força de tração. Vou colocar uma pessoa que eu tenho uma corda que está presa ao objeto e eu faço uma força sobre ele. Puxo ele e a direção, vamos parar aqui, a direção é a mesma da corda e o sentido do objeto para quem está puxando. Certo? Se a corda estivesse aqui para cima, seria nessa direção e por aí vai. Tá? Assim como na força normal, não tem ali uma fórmula para determinar, né? A gente vai determinar também a partir dos dados. Aqui é uma intensidade. A pessoa faz uma força, tem um valor aquilo ali, né?
e você pode determinar a partir dos dados do problema. Então aqui um exemplo, como é que a gente representa essa força? Tem um objeto aqui, um corpo, uma corda puxando ele. Se eu tenho uma corda, eu tenho uma força de tração. Direção, a mesma direção da corda e o sentido do objeto para quem está fazendo a força. Nesse exemplo aqui, ó, o módulo da força, 50 newtons. Né? Então, módulo 50 newtons, direção a mesma da corda e sentido, nesse caso aqui a direção horizontal e sentido para a direita. Certo? Então vamos para um exemplo. Na figura a seguir temos um corpo de massa 10 kg, sendo puxado por uma força através de uma corda de 50 newtons de intensidade. Responda. Identifique todas as forças que atuam sobre o corpo e determine a aceleração do corpo se ele está deslizando em uma superfície lisa. Então aqui, ó, todas as forças que atuam sobre o corpo. Primeira força que a gente coloca sempre que a gente tem um corpo de massa na superfície da Terra, força-peso. Então eu tenho aqui. Eu tenho a normal, porque ele está apoiado aqui nessa superfície. Então eu tenho peso normal e tenho também a tração, porque ele está sendo puxado por essa corda aqui, certo? Então tem normal, peso e tração. Vimos na questão anterior que quando não tem nenhuma outra força aqui, além do peso e da normal, e ele está apoiado na superfície horizontal, a normal é igual ao peso. Foi a conclusão que a gente chegou no exercício passado. Então normal é igual ao peso e a força resultante aqui é zero. Tudo isso que eu estou falando, nesse caso aqui, na vertical, certo? Vamos analisar agora então na horizontal. Na horizontal temos a tração. É a única força que eu tenho aqui. Então, eu respondi da A, que eu já identifiquei todas as forças que atuam sobre o corpo. Determine a aceleração do corpo se ele está deslizando numa superfície lisa. Está deslizando numa superfície lisa significa que não tem atrito, que é uma força que a gente vai estudar a seguir. Tá? Então vamos lá, já identifiquei todas as forças que atuam sobre o corpo. Vamos jogar na segunda lei de Newton. Porque olha só, a força resultante ali é justamente a tração, não tem outra na horizontal. Tá vendo? Só tem a tração. Então essa aqui vai ser a força resultante. Então, substituindo na segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E pelos dados do problema, temos que a massa vale 10 kg e que a tração vale 50. Então vamos lá. Força resultante é a própria tração. A tração vale 50 e a massa vale 10 vezes a aceleração. O 10 que está multiplicando A aqui, que é o que a gente quer determinar, passa dividindo. Então A é 50 dividido por 10. Então A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, determinamos a aceleração. Resolvido o problema. Força de atrito. Quando empurramos um corpo ou tentamos empurrar um corpo sobre uma superfície, existe uma interação entre os átomos do corpo e da superfície. Não é sempre que quando a gente tenta empurrar um corpo a gente consegue. Então, se estamos fazendo uma força sobre aquele corpo, vamos igual a gente estava fazendo ali na força de tração, por exemplo, e eu não consigo empurrar, significa que o corpo está em repouso, tem uma outra força no sentido contrário, fazendo com que a força resultante seja zero.
né? Essa força é a chamada força de atrito. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou tentando empurrar um corpo na horizontal, é uma força de resistência, mas a gente vai ver que nem sempre ela é resistente ao movimento, no sentido que a gente vai ver. Então, essa força entre a superfície e o corpo que eu estou tentando empurrar é a chamada força de atrito e é representada assim, ó, FAT, muita gente chama de FAT, certo? Então, olha só, aqui eu tenho um corpo e ele está em repouso. O corpo está em repouso. Mas eu tenho uma força F aqui, ó, tentando empurrar ele. Se isso aqui está em repouso, eu tenho uma força F atuando para lá, eu tenho que ter uma outra força no sentido contrário, que é a força de atrito, fazendo com que ele não entre em movimento. Certo? Mas e depois que ele entra em movimento? Se eu aumentar muito essa força F aqui, na prática a gente sabe disso, né? O corpo entra em movimento. Então, dentro da força de atrito, a gente faz uma diferenciação ali no coeficiente que eu vou mostrar agora, na parte estática e dinâmica. Certo? Então, para entender isso, a gente tem que saber como calcular a força de atrito. A força de atrito ela é diretamente proporcional à força normal. Força normal é aquela força que o apoio está fazendo no corpo. Então, quanto maior essa força normal, maior vai ser a força de atrito. Então, para a gente transformar isso aqui numa igualdade, a gente tem uma constante aqui que é chamado coeficiente de atrito. Isso caracteriza o piso no qual eu estou tentando empurrar o corpo, né, que está exercendo essa força de atrito, ou que eu estou empurrando, né? Então, esse coeficiente de atrito, ele para cada tipo de piso eu vou ter um valor diferente, tá? E também quanto maior o coeficiente de atrito, a gente percebe que maior vai ser a força de atrito, tá? Então a gente tem que determinar a força normal para poder substituir aqui. O coeficiente de atrito ele pode ser cinético, quando o corpo está em movimento, ou estático, quando o corpo está em repouso. Como é que isso acontece? Olha só, eu tenho uma força aqui, F atuando sobre o corpo, igual a gente viu ele atrás, e ele está em repouso. Se ele está em repouso, eu vou usar o coeficiente de atrito, ó, μe. Esse E é de estático. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui, ó, um corpo, certo? De massa 50 kg e eu tenho atrito. Anteriormente, nas aulas anteriores, não colocava atrito. Eu vou fazer uma força sobre ele. Olha só o que acontece. A força de atrito é 50 newtons e a força aplicada do piso no corpo também é 50 newtons. Porque se o corpo está em repouso, a soma das forças tem que ser zero. Se eu posso aumentar um pouquinho mais a força aplicada, a força de atrito aumentou. Conforme eu aumento a força de atrito aumenta também. Isso acontece sempre que o corpo está em repouso, em que o coeficiente de atrito é estático. Se eu for aumentando mais um pouquinho essa força, ó, eu aumentei a força, o que aconteceu? Ele entrou em movimento. Como eu posso aumentar ainda mais a força de atrito permanece a mesma. Eu vou diminuindo a força de atrito continua sendo 94. Então, a partir do momento em que o corpo entrou em movimento, ou seja, a força que o cara está fazendo aqui foi maior do que a força de atrito, a força do cara pode aumentar, mas a força de atrito, que agora associado ao coeficiente de atrito cinético, não aumenta mais. Ela é um valor agora constante. Ela aumenta enquanto ele está em repouso, impedindo, porque senão a força resultante não seria zero, né? E ele estaria em repouso. A partir do momento que ele entra em movimento, a força dele pode aumentar ou não, mas a força de atrito associada ao coeficiente de atrito cinético
não altera mais, tá? Coeficiente de atrito estático, a força que a pessoa está aplicando ali para mover o bloco é igual à força de atrito. No coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, a força atuante ali, essa força F aqui, é maior do que a força de atrito, porque senão ele não estaria em movimento, né? É maior. E a gente usa o μ, quando ele está em movimento, o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. As duas palavras estão corretas, tá? Então, o seu coeficiente de atrito dinâmico ou cinético quando o corpo está em movimento. Ok? O atrito, a força de atrito, ela é sempre impedindo o movimento. Quando você está andando numa superfície como o asfalto, o piso da sua casa, é diferente você andar ali. Dependendo do piso, você tem uma facilidade para andar. Dependendo do piso, você tem uma dificuldade maior para andar. Por exemplo, você andar no gelo, numa pista de gelo, é mais difícil, você vai escorregar o tempo todo. Então, quando você está andando, empurrando a terra para trás, ela te empurrando para frente, a força de atrito te ajuda a se movimentar. Então, quando você está andando numa superfície em que você empurra a terra para trás, ela te empurra para frente, a força de atrito está te ajudando no movimento, certo? Justamente por causa disso, por causa dessa. Se fosse um corpo que estivesse deslizando ali, ele iria parar mais rapidamente do que no gelo. Então, isso no caso de andar, como eu estou empurrando a terra para trás, estou me empurrando para frente, facilita o movimento. Então, vamos fazer um exercício aqui agora, o exemplo 4, e ver como é que fica. Na figura a seguir, temos um corpo de massa 10 kg puxado por uma corda de força de tração 50 newtons. Determine a aceleração do corpo se o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o piso é de 0,4. Olha só como é que a gente resolve qualquer questão de lei de Newton. Identifica todas as forças que atuam sobre o corpo. E vamos lá. Quais são as forças? Peso, exercido pela Terra. Aqui eu tenho peso. Normal, que é do piso para o corpo, né, nessa direção, que a gente vai representar aqui por N. A força de tração, que é 50 newtons, que está dizendo ali, né, o vetorzinho aqui. E ele está falando que tem atrito, ó. E nesse problema ele já está dizendo que o atrito é dinâmico, ou seja, o corpo está em movimento, certo? Então eu tenho aqui na direção do movimento a força de atrito, certo? Então vamos lá, vamos colocar os dados que eu tenho aqui. Eu tenho massa igual a 10 kg. Eu tenho atração, que é 50 newtons, e eu tenho o μ dinâmico, que é 0,4. Vimos que quando o corpo está na horizontal e não tem mais nenhuma outra força na vertical, só tem o peso normal, a força resultante na vertical é zero. Então ele não está nem subindo e nem afundando ali. O movimento se dá na horizontal. A força de tração aqui puxa ele, tem a força de atrito e ele está se movimentando aqui. Então nesse caso a gente já pode colocar que a normal é igual ao peso, né? Ou seja, a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade.
Isso vai facilitar muito o nosso cálculo. Bom, já identificamos todas as forças que atuam sobre o corpo. Agora vamos calcular a força resultante na horizontal. Qual é a força resultante na horizontal? Força resultante é igual, eu tenho tração e FAT, ou seja, T menos a FAT, certo? E vamos substituir na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte: força resultante é massa vezes a aceleração. Só que a força resultante é T menos a FAT. Então aqui fica T menos a FAT igual a massa vezes a aceleração. E eu tenho tudo aqui. Quem é a FAT? A FAT, a gente viu ali, que é μ, nesse caso aqui dinâmico, vezes a normal. Mas olha só, a normal está aqui, ó. Normal é mg. Então, onde tem normal aqui, eu vou substituir por mg. Então, a FAT é igual a μ dinâmico vezes mg. E vou voltar aqui para a minha segunda lei de Newton, que eu vou fazer aqui nesse outro canto aqui. Então vamos lá, voltando aqui a essa expressão que eu tenho aqui, T menos a FAT igual a m vezes a. Então eu vou passar ela para cá, ó. T menos a FAT igual a m vezes a. Então vamos lá, T menos a FAT é μ dinâmico vezes mg igual a massa vezes aceleração. Eu tenho todos esses valores aqui, ó. Eu tenho a massa, eu tenho a tração, eu tenho o μ dinâmico e o g a gente já sabe que é 10. Certo? Então vamos substituir tudo aqui, ó. O T vale quanto? 50. Então vai ficar aqui, ó. 50 menos o μ 0,4 vezes a massa 10, gravidade 10, igual a massa, que é 10, vezes a aceleração, que é o que eu quero saber. Então aqui vai ficar 50 menos 0,4 vezes 10 é 4, vezes 10, 40. Isso é igual a 10 vezes A. Bom, 50 menos 40 é 10. Isso é igual a 10 vezes A. Bom, o 10 que está multiplicando o A aqui passa dividindo. Então A é igual a 10 dividido por 10. Então A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? A aceleração dele está para onde? Para a direita, porque a força resultante está para a direita. Então resolvido aí.